Paz, queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Veja Ailson Silva Oficial. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, apertar aí este sininho para você receber de antemão todos os nossos vídeos e também deixar aí o seu comentário após você assistir o vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais para que seus amigos também possam ter acesso aos nossos vídeos e ter o conhecimento genuíno da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico, ora vista que não é polêmico de agora, mas é de muito tempo. A história que nós iremos estudar a partir desse momento está baseada no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. O livro de Gênesis também é conhecido como o livro de Bereshit. Então nós vamos aqui analisar o texto e colocar aqui em pauta ao conhecimento dos irmãos as visões teológicas que muitos teólogos têm. Uma delas é que existe aqui dois tipos de criação. Alguns teólogos afirmam que Gênesis capítulo 1, o versículo 1 é uma criação. E Gênesis capítulo 1, versículo 2 é outra criação. Eles fazem aqui uma distinção, que existe uma criação em Gênesis 1 e uma criação em Gênesis, o versículo 2. Na verdade, eu não consigo ver esse texto dessa maneira, mas nós iremos aqui mostrar algumas verdades e um conhecimento prático e básico para que você possa aí tirar as suas conclusões. É verdade que eu não vou ter como esclarecer e tirar a sua dúvida, mas a nossa visão e o nosso pensamento, a qual nós iremos abordar neste vídeo, com certeza vai trazer um esclarecimento e vai tirar em partes algumas dúvidas que você tem a respeito deste assunto. Bom, a expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A expressão aqui, e a terra era, essa expressão ela vem do verbo hebraico, que no hebraico significa hayetar, que é um verbo passado que se diferencia em três posições. Primeiro, era. Segundo, estava. E terceiro, tornou-se. Alguns teólogos afirmam que este verbo aqui, hayetar, no hebraico, que está incluso aqui no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, eles usam esse termo tornou-se para querer afirmar que no versículo 1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, existia aqui já uma criação e que pela queda do diabo, ou Lucifer, como mais conhece, até porque esse termo Lucifer nem na Bíblia existe, mas eles entendem que na queda do diabo, essa primeira terra, tudo que existia nela foi destruído e ficou sem forma. Aí usam agora o versículo de número 2 e aplicando o verbo aqui, hayetar, como tornou-se, na expressão que ficaria dessa forma, e a terra tornou-se sem forma. Entende-se ele porque a terra ela já tinha uma forma e já havia uma criação no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. Na verdade, eu não posso concordar com isso. Ora, vista que você não encontra nenhuma tradução bíblica com essa expressão, com esse verbo, tornou-se. Mas, naturalmente, nós vamos encontrar a expressão era ou estava. E é o mais correto e mais claro ao ponto de vista teológico, né?
Claro que alguns usam a expressão tornou-se para querer afirmar que existia uma certa criação e que a terra não era sem forma no versículo 1, e que ficou sem forma e tudo que estava criado nela foi destruído com a queda do diabo. A verdade, eu não consigo ver isto nesse texto. Porém, quando nós lemos o texto sagrado, o versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe, criou. A palavra criou, até dentro do dicionário português, significa chamar à existência aquilo que não existe. Ou seja, Deus criou os céus e criou a terra. O que eu posso ver aqui no versículo de número 2? Eu posso usar claramente este verbo, né, que está aqui correto, ou tanto era ou estava, ou a terra era sem forma e vazia, como está aqui, ou pode também ser o verbo, né, estava, né, que dá na mesma posição, na mesma visão que eu tenho a respeito do texto. Porém, o que eu consigo ver aqui no versículo de número 2, quando dizia a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vejo no versículo 1 Deus criando, tá bom? Deus criou o céu e criou terra. Eu vejo no versículo de número 2, Deus agora dando forma à sua criação. Simples assim. E isto você vai ver o versículo 3, quando diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa luz, e fez-se Deus separação entre a luz e a treva. Vejamos que a partir do versículo 2, Deus começa a dar forma. Eu não entendo o porquê que muitos querem afirmar que Gênesis 1 e 1 eram a terra e Gênesis 1 e 2 foi outra criação. Não. O que eu entendo aqui é que Gênesis 1 e 1, Deus criou céu e terra. A partir do versículo 2, Deus começa agora a dar forma à terra, que foi criada em Gênesis 1 e 1. Nada mais que isso. É como falei, o verbo aqui, aiatá, né, ou raiatá, que é um verbo passado, né, ele se diferencia em 3 pontos, como falamos aqui. Era, estava ou tornou-se. Só que essa expressão tornou-se aqui é usada muito por teólogos que querem afirmar que existia uma criação em Gênesis 1 e 1. Só que eu não consigo ver dessa forma. Eu creio na expressão era ou estava, que isso nós podemos tomar como base, porque no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma ou estava sem forma e vazia. E que a partir do versículo de número 2, Deus começa a fazer a separação ou da forma. Eu consigo aqui entender da mesma forma a criação do corpo do homem. Observe, ali estava o barro. Só que o barro não tinha forma. Então Deus pega o barro e agora dá forma o corpo do homem. E ali sopra o eu chamar dentro do homem, o seu espírito criado, e o homem torna-se uma alma vivente, um ser vivente. Então, da mesma forma que Deus tomou o barro ali, que estava sem forma, e formou o corpo do homem, é da mesma forma que eu consigo enxergar Gênesis, versículo 1 e o versículo 2. Primeiro Deus cria céu e terra, versículo 2 em seguida Deus começa a dar forma à criação da terra. Simplesmente assim, essa é a minha visão e o meu ponto de vista sobre este termo. Já quero voltar aqui a lembrar a você que o verbo aqui no hebraico era, né, que no hebraico significa aietá, também pode ser traduzido como estava ou tornou-se. Mas é como eu falei para vocês, eu não posso crer que esse verbo tornou-se pode estar compatível aqui na tradução bíblica, porque, na verdade, se a gente afirmar que essa expressão tornou-se como, ou seja, e era a terra e tornou-se sem forma, ou seja, a gente vai querer afirmar aqui que o versículo de número 1 havia uma criação. Então, eu não vejo isso aqui. E até porque fica até sem conexão o texto. Se você
colocar esse verbo aqui, tornou-se, olha como que ficaria o versículo 2 de Gênesis 1. Olha como que ficaria. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Não tem sentido. A expressão aqui correta, é por isso que nós encontramos em várias Bíblias a expressão e a terra era sem forma ou estava sem forma. Então, dando-se a entender aqui uma continuidade. Primeiro Deus criou céu e terra, e no versículo de número 2 em seguida, Deus agora começa a dar forma à terra. Esse é o meu ponto de vista nesse texto aqui. Eu não vejo aqui dois tipos de criação. Não, Deus criou o céu e a terra, e o versículo 2, ele começa a dar forma à sua criação de Gênesis 1 e 1. Esse é o meu ponto de vista. Talvez você tenha outro e eu respeito, mas tomara que a nossa posição aqui possa ter deixado claro esse ponto de vista para você, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.